Olá a todas e todos. Estamos aqui novamente, eu e Maria Carolina, para conversarmos sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E o nosso tema hoje são os dados pessoais simples, dados pessoais sensíveis e os embasamentos legais. Antes de adentrarmos exatamente no tema, vamos voltar um pouquinho na história para entender a diferença entre o direito à proteção do dado e o direito à privacidade. A lei também continua no primeiro artigo, dizendo que o seu objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, do livre desenvolvimento da pessoa natural, titular do dado. Então, a LGPD ela traz no seu texto o mesmo direito à privacidade que é previsto lá na Constituição Federal e que foi nos trazido pela Declaração dos Direitos Humanos lá na década de 40, declaração na qual o Brasil é signatário. Só que lá naquela época, quando o direito à privacidade começou a ser discutido, ele tinha um conceito de vida privada, de domicílio, de violação à correspondência, bem diferente do conceito que a gente vê hoje num mundo tão globalizado. Lá naquela época não existia, por exemplo, não se falava sobre o direito à privacidade num contexto de rede social, né? Então, a gente pode entender que o direito à proteção do dado, ele é uma evolução do direito à privacidade. Esse direito à privacidade, ele evoluiu histórica e socialmente, e hoje a gente vê a necessidade de protegermos o dado em si. Então, são direitos correlatos, mas eles são direitos fundamentais diferentes. E é bem em razão disso que existe uma PEC, que é a PEC 17 de 2019, que ela visa acrescentar o direito a proteção do dado como um direito fundamental à Constituição Federal, fixando a União como competente aí para legislar a matéria. Essa PEC, inclusive, já foi aprovada no Senado, foi encaminhada à Câmara, ainda não tem previsão de votação, mas o objetivo dela é exatamente demonstrar isso, que são direitos fundamentais correlatos, mas eles são diferentes, eles não se confundem, né? E que o direito à proteção do dado talvez seja uma evolução, então, do direito à privacidade. Antes da gente adentrar ao assunto das fundamentações legais, que são as opções que a lei traz para tratamento legal de dado pessoal, eu quero tratar o que é o dado pessoal, né? O que a lei fala que é dado pessoal. O dado pessoal, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é o dado referente à pessoa natural identificada ou identificável, né? A gente confunde aí e traz de volta o conceito do titular de dados, que é a pessoa natural identificada ou identificável. Então, o dado pessoal é o dado pessoal do titular de dados. A lei ela categoriza o dado pessoal e faz dentro do dado pessoal uma espécie, né? Que é o dado pessoal sensível. O dado pessoal comum, né, que não tem essa categorização comum, porque é como se fosse o gênero, é o nome, RG, CPF, qualificação profissional, estado civil, todas essas informações são dado pessoal e a gente fala até no dia a dia que é o dado comum. E tem o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível, ele vem taxativo na lei quais são os dados, né? São os dados, eu vou aqui, né, aproveitar esse momento e ler o que a lei traz, que é o dado pessoal sensível é o dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, logo a um titular de dado pessoal. Além desses dois conceitos, a lei ela traz também que muitas vezes, dependendo do modo que os dados são utilizados ou combinados entre si, eles podem indicar um dado pessoal sensível. A pessoa pode chegar, né, quem estiver tratando esse dado pessoal, pode identificar por um tratamento ali conjunto de dados, principalmente dados comportamentais, a informações de dado sensível. Então, né, voltando aos exemplos, né, que são importantes para a gente entender como que a lei se adequa ao nosso dia a dia, por exemplo, né, uma foto, ela é um dado pessoal comum.
ela pode se tornar um dado sensível quando, né, a partir de uma foto é possível aferir algum dado pessoal sensível e esse dado ser utilizado de alguma forma, principalmente discriminatória, né? A lei, ela categoriza, quando o legislador lá atrás categoriza o que é dado pessoal comum e o que é dado pessoal sensível, ele pensa muito mais que o dado pessoal sensível pode ser utilizado de alguma forma para discriminação, né? Então, por exemplo, né, se tiver uma foto e nessa foto identificar que aquela pessoa tem uma origem, por exemplo, né, de países orientais, e houver a utilização dessa informação para alguma forma de discriminação, aquela foto e essa informação é tratado como um dado sensível e não como um dado pessoal comum. Então, assim, é importante sempre pensar como o dado está sendo tratado, né? Como esse dado está sendo utilizado. A gente volta, né, nas informações dos princípios e também aqui como a lei categoriza essas informações. É muito importante, né, identificar o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível, porque a lei traz meios de tratamento diferentes, informações sobre possibilidade de compartilhamento de dado pessoal sensível e dado pessoal comum e fundamentação legal para que esse dado seja tratado. Então, dessa fundamentação legal não quer dizer que dentro dessas 10 opções, 8 opções são para tratamento de dados sensíveis. A gente vê ali na lei que ainda tem algumas alterações, nem todo dado sensível pode ser tratado dentro das possibilidades do dado pessoal comum, mas todo dado pessoal comum pode ser tratado dentro das possibilidades do dado pessoal sensível. A gente vai trazer, né, quais são essas possibilidades e se deter naquelas que são mais importantes e que a gente usa mais no dia a dia. A gente vai trazer alguns exemplos de como isso funciona, mas a gente vai fazer isso em outro vídeo, no próximo vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho, então, no segundo vídeo, tratando sobre esse mesmo tema. Até logo!